Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Sérgio Pérez, porque ele tem sido até um debate muito forte na Fórmula 1, até me espanta depois de duas corridas ok, acho que não fez nada para receber muitas críticas. As pessoas ainda estejam debatendo muito ele, criticando muito ele, porque o Max Verstappen está dominando com tranquilidade. Eu acho que muita gente ainda não quer aceitar que o Max Verstappen está entre os melhores pilotos de todos os tempos. Tem gente que ainda tenta falar, porque o carro é muito melhor, porque o companheiro é fraco demais, né? Tipo, é sempre uma coisinha ou outra para tentar justificar, assim, o Max não pode ser tão bom assim, né? E no final ele é, né? Ele realmente é um piloto extraordinário. E a questão que a gente coloca é simples. Eu acho que o Sérgio Pérez ele está muito seguro na Red Bull enquanto a concorrência dele for Tsunoda e Ricciardo. E com o Lando Norris renovando com a McLaren, tudo indica que ele não vai para a Red Bull tão cedo. Ele parece ter muito medo de andar ao lado do Max Verstappen. E a verdade é que, assim, dos pilotos disponíveis no grid para ir para lá, né, ninguém tá muita garantia de que será melhor do que o Sérgio Pérez, né? Porque, assim, desde que o Verstappen chegou na equipe, ele foi tratado como o ganso dos ovos de ouro, né? O Helmut Marko, o Christian Horner, eles acreditavam muito no Verstappen, que ele era o talento para bater de frente com as Mercedes, né? E assim, teve um 2016 para o ano de estreia impressionante, né? Primeiro ano de Red Bull, já conseguiu ganhar a vitória logo na primeira corrida dele com a equipe. Aí depois, 2017, teve um ano que começou muito mal, o primeiro semestre dele foi tenebroso, até Singapura. Era um ano que, assim, não era por falta de velocidade, era por quantidade de erros que ele cometia. Acho que, inclusive, após Singapura, ele chegou a estar em sétimo no campeonato, visto que a distância de Red Bull, Ferrari e Mercedes era muito grande, atrás do Pérez de Force India, né? E, assim, depois dessa segunda metade, que após o acidente de Singapura, ele começou a emplacar uma sequência muito grande. Em 2018 ainda tinha muitos erros, mas pelo outro lado ele já estava demonstrando mais consistência e a velocidade dele era realmente fora de série. E ele superou o Ricciardo já por boa margem naquela temporada. Indo para 2019, eles ficaram com aquela sensação. A gente tem um carro que, olha, tá dando vitórias, tá dando pódio, mas a gente quer título, né? Não tá aqui só para conseguir uma vitória esporádica ali e ali. Vamos tentar fazer o seguinte, já que a gente tá no novo motor Honda, a gente vai tentar fazer esse carro mais possível para o Verstappen ficar confortável, né? Deixar aquele carro que ele gosta, o máximo ali. E eles fizeram um carro de 2019, né, que deu aquela discrepância assustadora de desempenho entre o Gasly e o Verstappen, né? Existir distância entre pilotos normalmente acontece, né? Quando há um desnível de talento, né? A gente via isso entre Felipe Massa e Fernando Alonso, o Mark Webber contra o Sebastian Vettel, embora o Webber tenha conseguido igualar em alguns momentos, principalmente primeira metade de 2009 e 2012, durante toda a temporada de 2010, ele estava andando muito próximo do Vettel. Mas a questão é, eles fizeram um carro que, por exemplo, o Pierre Gasly, que é um piloto que é bom, não acho nada demais também, né? Mas o Gasly foi lá e durante 11 corridas, se não me falha a memória, foram 181 pontos para o Verstappen, 60 para o Gasly. O Gasly ficou várias vezes no Q1, em 4 corridas tomou volta do Verstappen e ele ficou muito furioso, né? Ele não estava feliz, ele falava que a culpa era do Adrian Newey, do carro que ele projetou, que ele não conseguia guiar aquele carro, e dizem que houve uma briga de gritos, né, do Gasly com o Adrian Newey, e ele fez isso na frente do Helmut Marko. Foi ali que o Helmut decidiu trocar o Gasly pelo Albon. O Albon reclamava muito menos, talvez por isso não tenha saído no meio de uma temporada, mas igualmente o Gasly não entregou resultados. Até a segunda metade de 2019 dele não foi ruim, ele até mostrou alguma velocidade, algum desempenho, mas em 2020 o ano foi bem ruim, ele terminou em sétimo no campeonato e olha, era um ano que a Ferrari estava bem para baixo, então era uma distância muito grande da Red Bull e da Mercedes, né? Então assim, eles olharam para isso e falaram, segredo para resolver esse problema não tá na nossa academia. A gente vai ter que fazer a nossa primeira contratação fora da academia desde Mark Webber. Isso não é piada. Desde Mark Webber em 2007. Esse tinha sido o último piloto que a Red Bull tinha contratado fora da sua academia. Desde então, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Max Verstappen, o Gasly, o Albon, todos faziam parte da academia da Red Bull. Então, assim, era uma coisa nova e naquele momento, no fim de 2020, o piloto que estava se destacando mais entre os disponíveis era o Sérgio Pérez. Ele havia terminado o campeonato em quarto, tinha conseguido uma vitória brilhante no GP de Shakir, caiu para 18º e recuperou para terceiro, aí a Mercedes se embananou e acabou ali entregando de bandeja a vitória para ele, né? E ele não tem culpa nenhuma disso, para mim uma das histórias mais lindas da Fórmula 1. E assim, a gente viu ele no primeiro ano de Red Bull,
uma instabilidade, né? Dependendo do quanto ele conseguia domar o carro, ele conseguia bons desempenhos. Ele fez isso, por exemplo, na França. Ele teve um desempenho muito bom, por exemplo, no Azerbaijão. O Azerbaijão ele andou muito bem. E a questão é, ele conseguiu ser decisivo para o Verstappen ganhar o título. Em 2021, ele atrapalha o Hamilton no Azerbaijão, ele atrapalha o Hamilton na Turquia e ele atrapalha o Hamilton até mesmo no GP do Brasil, mas ali não adiantou tanto porque o Hamilton eventualmente ganharia a corrida. E ele atrapalha muito o Hamilton na última corrida da temporada, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. E assim, ele estava mais presente no pelotão da frente do que o Gasly e o Albon. E com uma nota, um detalhe, eu acho que a diferença dos meio pelotão em 2021 menor do que era antes. Você via a McLaren, a Ferrari mais próximas em vários momentos, né? Não estavam conseguindo ter aquela distância toda. Então, assim, notavelmente o Pérez foi melhor do que o Gasly e o Albon. Em 2022, com a introdução do regulamento de efeito solo, o Pérez fez uma primeira metade de temporada espetacular. Ele estava em ritmo de pódio em quase todas as primeiras corridas, o ritmo de classificação estava forte. O Helmut Marko até falou isso numa declaração recente, né? Que ele se dava melhor com aquele carro que estava mais pesado e a traseira dele era muito presa. E o Verstappen, naquela época, a gente lembra, ele não estava gostando muito de como o carro se comportava. A Red Bull caminhou mais para o lado em que o Verstappen gosta de pilotar e a gente vê aí, com o passar do tempo, o Verstappen começando a dominar. De certa maneira, todo início de campeonato, a equipe vai tentar trazer um carro um pouquinho mais neutro para entender aonde ele precisa ajustar para começar ali o caminho de evolução. Ninguém tenta começar com uma proposta usada logo de cara e quando tenta cai do cavalo, né, como a Mercedes fez, né? Então, assim, eles têm uma ideia base, né, e depois vão evoluindo para dar a cara do carro mais pro final da temporada, né? E assim, ele faz um 2023 ruim, realmente, né? Ele teve bons momentos, teve boas corridas, mas em um contexto geral é realmente um ano ruim do Pérez. E a questão é, ele continua, faz até agora 2 boas corridas em 2024 e é beneficiado pela falta de opções do mercado. Porque assim, ninguém te garante que vai te trazer mais desempenho do que ele dos que estão disponíveis. Talvez um Fernando Alonso, mas trazer um Fernando Alonso para a Red Bull nos dias de hoje, do jeito que ele trata o ambiente interno, é a melhor coisa possível? Porque assim, eu não acho que a Red Bull queira alguém para bater de frente com o Max Verstappen. Eu não vejo dessa forma, né? E até por isso eu acho que o Pérez tem a tendência de ser renovado para 2025. Até porque é o mesmo regulamento, a Red Bull deve manter a mesma força e o Max Verstappen é o grande favorito para um pentacampeonato possível. Isso se for tetra esse ano, como tudo indica. Então assim, a questão é, pensa nos pilotos livres no mercado. Alguém lhe garante mais desempenho do que o Pérez? Das opções da AlphaTauri, Tsunoda e Ricardo, hoje não são melhores que o Pérez. O Tsunoda nunca foi, o Ricardo já teve seus grandes momentos, mas hoje ele está levando uma surra do Tsunoda, né? E aí a gente para pensar, porque o Tsunoda melhorou? Eu não acho que melhorou tanto assim, se a gente para lembrar que o Liam Lawson, nas suas primeiras corridas de AlphaTauri, estava conseguindo igualar o ritmo dele. Então, assim, o Tsunoda pode ser um piloto, sim, com velocidade e talento, não acho ele ruim, mas pra mim, assim, não tem nada garante que ele vai fazer melhor do que o Pérez. A tendência é fazer pior. E aí a gente pensa até, por exemplo, no Carlos Sainz, né, que muita gente pode estar citando ele. Olha, vamos lembrar do início de 2022, quando o carro do Carlos Sainz era mais traseiro, né, como aquela Ferrari que nasceu bem, né? Olha, ele andou mal, ele teve muita dificuldade de acompanhar o Leclerc, muitas batidas. Eu acho que quando o carro é instável, quando a traseira tá solta, o Sainz tem muitas dificuldades, né? Eu acho que o Sainz não vai aguentar o Verstappen de maneira alguma. E o próprio Sainz já falou que ele não quer ser um segundo piloto, ele quer ser chefe de alguma equipe, não, primeiro piloto, centro das atenções, ele se sente nessa posição e acredito que é o que ele terá a receber lá na Audi. Na Mercedes não acho que ele vai receber tanto crédito, acho que o Russell, a tendência é ele conseguir superar o Sainz, mas a questão é, das opções do mercado, acho que nenhuma está chamando tanta atenção. Eu acho que a maior ameaça para o Pérez indo para 2026, agora já colocando 2026, seria o Oscar Piastri. Eu acho que aí poderia ser uma ameaça, até porque se o Norris continua na McLaren, ele tende a ser o centro das atenções no momento e com isso o Piastri pode, com o talento que ele tem, acabar sendo uma opção viável para a Red Bull. Mas dentro da academia, eu não vejo nenhum nome se destacando tanto lá na base. O máximo ali era o Zeni Maloney, mas ainda assim, né, para 2025, 26, não sei se ele estaria pronto para uma Red Bull. Então, a questão é, para mim o Pérez, ele está numa condição ainda confortável. Eu acho que a situação atual para ele pode até fazer ele pilotar com mais calma, se o objetivo dele é pilotar para ficar com assento e não tentar andar mais do que ele pode, como ele fez na temporada passada, e cometeu erros para tentar lutar pelo título, né? Eu acho que bateu aquele choque de realidade, né? De que é difícil demais vencer o Max Verstappen, né? Ele tá agora numa situação que
olha, não vou ganhar desse cara, né? Ele teve essa esperança em 2022, ele teve essa esperança em 2023, mas a questão é que tá ficando muito, assim, notável de que ele não tem ali o que é necessário para vencer o Max, né? É a mesma situação do Barrichello, do Berger, entende? Esses pilotos são bons pilotos, Felipe Massa com Schumacher, o Felipe Massa teve a chance dele em 2008, né? E olha que o companheiro dele era o Raikkonen, o auge do Massa foi muito bom, mas ele teve aquela chance, né? Agora, quando você tá ao lado de um Schumacher, ao lado de um Alonso, né? Fica nítido que há uma disparidade, há um desnível grande. Então, assim, é aquela história. Tá, comparado ao Verstappen, o Pérez acaba parecendo um piloto pior do que ele realmente é. As pessoas esquecem do que ele fez na Sauber, na Force India, sendo o melhor piloto ali daquela parte do médio escalão por muito tempo, piloto que conseguia tirar mais pódios da cartola, alguns pódios eram tirados completamente da cartola, e teve corridas brilhantes na Force India, na Sauber. É um piloto muito bom, mas para o nível que agora se exige dele no objetivo de ser campeão do mundo, ele está concorrendo contra um dos melhores da história e fica difícil para ele. Mas o que eu digo ali, ajuda para ele a questão de que os concorrentes que poderiam ser ameaças à vaga ou estão comprometidos com suas equipes e alguns ali não poderiam assim ser garantia de melhora de desempenho, e ele me parece um cara bem cotado na equipe neste momento, né? Os membros chefes da equipe, ao que tudo indica, gostam da presença dele, eles falam que ele ajuda bastante na questão de feedback. O Helmut Marko, inclusive, recentemente tem sido bem elogioso ao Sérgio Pérez e ele tem que sempre atacar alguém, ele não tá feliz com o Daniel Ricciardo, então fica uma situação em que o Pérez está ali numa situação, no momento, confortável. Quero ver a partir do GP do Japão, quando entrar as atualizações. Eu acredito que ele tende a dar bem na Austrália, eu acho que ele deve fazer boas corridas até as atualizações. Para mim, a grande dúvida é como ele vai se adaptar às mudanças que Adrian Newey e a Red Bull vão fazer no carro. Então, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.